abaixasse para entrar no púlpito. Ele era reitor da universidade. E quando ele escalava os alunos, dizia assim: ó, você vai pregar na capela hoje, cuidado para não bater a cabeça. Porque o pregador o pregador podia ler, estudar, mas na hora de ir pregar, ele tinha que abaixar para entrar no púlpito. Ele falava assim: o bom pregador é aquele que se abaixa enquanto Deus é levantado. Está precisando colocar essas portinhas em nossos púlpitos hoje, não está precisando? Para uns pregadores que tem aí, chegar e passar pela portinha. Porque alguns estão chegando de helicóptero agora, chega do céu, né? Chega do céu. O John Hus, o que aconteceu com o John Hus? Ele provocou uma tsunami. Por quê? Quando os construtores da capela de Belém, de Bethlehem, foram doar o terreno e a construção para a Universidade de Charles, colocaram na cláusula: só pode falar aqui em tcheco. Então não foi Lutero que começou a usar o vernáculo, foi Hus, 100 anos antes. E quando ele usou o vernáculo, provocou a igreja católica, que não podia, só podia pregar em latim, mas era ódio da capela. Ele foi levado, aí ele foi para Constância, por si próprio, ele se ofereceu para responder as perguntas, pregou um salvo-conduto do rei Segismundo, mas quando chegou lá, o Papa ignorou o salvo-conduto. Depois de muita celeuma, muita discussão, ele foi levado à fogueira. E quando ele morria, ele cantava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O John Hus provocou uma guerra. Por quê? Os hussitas, os hussitas que seguiam John Hus, eles se revoltaram com aquilo. Isso disseminou seguidores por toda a Europa. Que vai acontecer, aquele povo que chega na Morávia, que os Zendorf dá lugar para isso, já conhece a história, já contei. E olha, que coisa linda que aconteceu aí. O John Hus, as suas ideias vão chegar até Lutero. Porque Lutero é o reformador, mas existem os pré-reformadores. Tem o John Wessel ainda, que eu não falei nele, mas não vem ao caso agora. Isso tudo está caminhando com Lutero. Lutero então vai começar a questionar a doutrina da salvação. O Calvino, que vai vir depois, quando o Calvino nasceu, Lutero tinha 36 anos de idade, são contemporâneos ainda. O Calvino vai crescer, vai estudar em Genebra e vai ler na cartilha de Lutero, vai ler na cartilha de Erasmo de Roterdã, sobre o humanismo, e ele vai então ampliar essa questão da teologia, da soteriologia. E aí vai nascer os pontos calvinistas. Vamos lá agora. Quer dizer, os pontos calvinistas ele não criou, presta atenção. Outra coisa que tem que desmistificar: o Calvino não criou nenhum ponto não, tá? Na verdade, aconteceu o seguinte. Vamos lá, com história. O Jacob Armínio, ele é de 1560. Ele vai começar a pregar algumas ideias contra o catolicismo, algumas coisas em relação à salvação. Na época, o calvinismo já estava Só uma dúvida, o senhor falou da tradição aí, né? Os conceitos deles pregaram envolvia tradição. O senhor falou que esse conceito de tradição era assim, não vai chocar ou algo assim, certo? Então eles pregaram contra o que era pregado na época, não era algo... Não, essa tradição aí não é essa que você está falando, não, é outra. Eu vou dar na próxima aula. Segura esse ponto aí. Anota para você não esquecer, para você botar nele, tá? Tenho um prazer de cobrir vocês isso aí. Ok. O Jacob Armínio, ele é professor da universidade. Sabe de quem ele foi aluno? Teodoro de Beza, gente. Que é chamado precursor. O Beza, ele vai ser tipo assim, o sucessor de Lutero. Né? O cara, sabe, foi professor dele. Ele não concordava. Ele chegou a afirmar, a dizer o seguinte: o calvinismo não cabe na Bíblia. Quando ele falou essa frase em sala de aula, chegou no ouvido das pessoas. Ele era da onde? Da Holanda. Igreja holandesa. Os holandeses tinham as igrejas oficiais, as reformadas, né, chamadas reformadas. Então ele começa a ser inquirido pela coroa, pelo que ele estava ensinando. Mas ele era um bom advogado também. Ele conseguiu se desvencilhar das leis. E aí, não teve problema. Apareceu no cenário um homem chamado Gomarros. E esse homem queria defender com ele essas teses. Isso já era 1589, já por 1590, porque ele vai morrer em 1608. E aí o Jacob Armínio
vai ser chamado para um debate. Ele vai esquivar, mas depois, quando ele aceita debater, tem uma doença e morre de súbito. Não consegue debater. Mas o que ele pregou ficou espalhado por tudo quanto é lugar. E isso trouxe muita celeuma para a igreja holandesa e as igrejas da Europa. O que aconteceu? Eles conclamaram o concílio de Dort, em 1618, defendendo os pontos de Jacob Armínio. Até então não tinha os 5 pontos calvinistas, a tulipa, nada disso. O pessoal está ensinando por aí que o Calvino criou os 5. Não, ele não criou nada não. O Calvino falava essas coisas, era mesclado. A predestinação, o supralapsarianismo, o monergismo, tudo isso era meio com a salada. Os remonstrantes, por que remonstrantes? Foram mostrar de novo, remonstrantes. Os remonstrantes, que em tese eram seguidores de Armínio, que seriam os futuros arminianos, que somos nós hoje, os remonstrantes foram estudar as teses do Armínio e viram que ele tinha alguns pontos interessantes. Aí conseguiram juntar tudo que eles conseguiam agrupar em porções teológicas, caiu em 5 pontos. Dos 5 pontos, eles criaram 5 artigos para contrapor. O calvinismo e o arminianismo, eles se juntam em algumas partes só. Em outras partes eles são bem bilaterais. No concílio de Dort, quando os remonstrantes foram chamados, vocês estão conseguindo me entender então? Eu estou falando bem pausado para você entender. Quando eles foram chamados, eles começaram a atrapalhar aquele sínodo. Eles não chegavam no final, ficaram até que expulsaram eles de lá. Mas nesse expulsar, eles deixaram os pontos. Depois disso aí, teve algumas guerras. Os protestantes também mataram pessoas. Mataram. Não conheço metodista assassino, mas alguns protestantes, Calvino liderou algumas batalhas. Você sabia que Zwingli morreu em Capel, numa batalha também? O Zwingli. E da igreja do Zwingli nasceu a Reforma Radical. Lá eu tenho quem? Gerhard Conrad, que é o pai dos anabatistas. Quem que são os anabatistas? Os que protestavam contra o batismo de criança ou o batismo de adulto só de aspersão. Eles queriam que fosse emergir o corpo inteiro na água. Sabe qual é a ironia da história? Na perseguição contra eles, a pena de morte lá em Zurique era morrer afogado. Não é interessante? É irônico, né? O João do Pulo, que fez uma marca que até hoje ninguém superou, ele bateu o carro e amputou as pernas. É irônico um negócio desse. O doutor Guilhote morreu na guilhotina. É irônico, né? As coisas assim, é estranho. O que acontece? Ele vai e eles são mortos por isso aí. De lá também vão nascer quem? Os menonitas do Menno-Simons, que é também daquela estirpe anabatista. E também os seguidores de George Fox, que são os Quakers. E também outros seguidores deles, que é o Jacob Amish, que vai ser os Amish que até hoje existem, originais. Nos Estados Unidos tem colônias dos Amishes lá, e Quakers também. Eu encontrei aqui no Brasil uma igreja, Unita Fratums. Unita Fratums era o nome que deram para eles quando eles saíram. Não podia no nome oficial, arrumaram esse nome. Isso aí é lá com a Reforma Radical. Isso aqui é na linha católica. Na linha da Celta está acontecendo a Reforma Puritana. E na outra linha católica está vindo o luteranismo. Está pegando aí? Tudo na mesma época. Deus fez uma coisa assim, tudo na mesma época, né? Inclusive, se você não sabe, o Zwinglio e o Lutero se encontraram uma vez. Eles com os discípulos deles, e eles batalharam em cima de teologias e concordaram em quase tudo, se não em tudo. Um ponto só que ficou para trás, que eles se separaram, que foi da Santa Ceia. O Zwinglio acreditava na representação, que a gente ora e só representa, mas o Lutero na transubstanciação, que você ora e é o corpo mesmo, e é o sangue mesmo. Deixa eu cobrir, diretor, meu tempo aí.
Meu Deus do céu. Esse relógio tem que se converter. Então, é rapidinho. Ó, vai estar na apostila aí, bem explicado. Mas se eu colocar para vocês aqui rapidinho. O calvinismo tem 5 pontos. Repita comigo. Total de aprovação. Eleição incondicional. Expiação ilimitada. Graça irresistível. Preservação dos santos. Agora, os pontos dos arminianos, repito, Armínio não fez nenhum ponto e nem Calvino, foram seguidores.